E a veinha, velhinho? A veinha tá bem? Maravilha. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Ora, quais os que tendo a ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui fortalecidos, quebrantados, abençoados, curados, sarados, exortados, edificados, consolados, cheios da presença de Deus, temendo a Deus mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, meus queridos? Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele escrevendo aos judeus, né, que se converteram ao cristianismo, que são os hebreus, né? Hoje a gente chama o povo de Israel, a gente fala judeu, judeu, judeu. Mas teve uma época que não era assim, eram 12 tribos, aliás, são 12 tribos. Estão esparramadas pelo mundo, um gatinho pingado. Mas são as 12 tribos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, que se tornaram a nação de Israel, que se tornou o povo de Deus. Hebreus provavelmente significa aquele que vem do outro lado do rio, né? Abraão foi chamado de hebreu, e ele morava do outro lado do rio. E os seus descendentes também foram chamados de hebreus. Até a divisão, até o Reino Unido era 12 tribos. Depois dividiu, 10 tribos ficaram ao norte e 2 ao sul. Depois as 10 tribos se perderam, né? Porque foram invadidas pelos assírios. E ficou as 2 tribos embaixo. A tribo de Judá e Benjamim. Mas a tribo de Judá era muito grande, a de Benjamim pequenininha. Então prevaleceu os judeus. E depois, então, do exílio da Babilônia, a gente só vê falar de Judá. Então, 600 anos antes de Cristo, 550 anos antes de Cristo, só se ouve falar Judá. Porque as 10 tribos do norte se perderam pelo mundo afora da época, né? Foram extraviados, né? Levados. A tribo de Benjamim foi engolida, porque eram poucas pessoas. E ficou a tribo de Judá. Os judeus no tempo do exílio, os judeus pós-exílio, a reconstrução de Jerusalém, né, pelos judeus, Esdras, Neemias, Esther, o período interbíblico foca em cima dos judeus. Então, no tempo de Jesus, Jesus era judeu também, nascido da tribo de Judá, o Salvador Jesus, amém, aleluia? Então Jesus, no tempo de Jesus, judeus, praticamente não se ouvia falar muito
das outras tribos, e até os dias de hoje, quando se fala de Israel, a gente fala de judeus. Mas quando a gente está lendo essa carta aos Hebreus aqui, está falando dos judeus da época, que se converteram ao cristianismo, mas por causa da perseguição romana, os romanos perseguindo os crentes judeus, eles começaram a querer voltar atrás. Eles tinham deixado o judaísmo, a religião de Moisés, e tinham entregado suas vidas para Jesus. Mas o judaísmo não era perseguido pelos romanos, porque o judaísmo e outras religiões, eles não combatiam, né? Não eram exclusivistas, mas o cristianismo era e é. O cristianismo não adorava outros deuses, não adora outros deuses. O cristianismo não exaltava o César, o faraó do Egito. O cristianismo só exaltava o Senhor Jesus. O cristianismo falava de um Salvador, de um caminho, de uma verdade, de uma vida. O cristianismo propagava a ressurreição, coisa que era um absurdo na época. E o cristianismo, onde entrava, na época, por exemplo, quando Paulo entrou em Éfeso, eles costumavam fazer, em Éfeso tinha lá a deusa Diana dos Efésios, e tinha o templo da deusa Diana, e eles faziam imagens pequenas ou maiores, e tinha um comércio poderoso em Éfeso. Vendiam-se imagens da deusa Diana, e as pessoas levavam para casa, se curvavam diante das imagens da deusa Diana dos Efésios. Isso está em Atos, capítulo 18, 19, 20. Paulo ao entrar em Éfeso. E Paulo, quando entrou em Éfeso, muita gente se converteu ao cristianismo. E abandonou a adoração à deusa Diana dos Efésios. E a ponto de os artífices, de as pessoas que ganhavam dinheiro por fazer as imagens, perseguir Paulo. E os crentes ficaram firmes. Paulo foi escorraçado, teve que sair fugido de Éfeso praticamente. Mas ele deixou uma igreja implantada lá. A igreja não voltou atrás na religião antiga. Permaneceram em Cristo até um certo ponto. Mas depois também de anos, infelizmente, a cidade de Éfeso, os cristãos de Éfeso caíram. E conforme Jesus falou em Apocalipse capítulo 2, o Senhor falou que se não houvesse arrependimento, ele removeria o candeeiro. E, infelizmente, Éfeso aguentou até um ponto e depois caiu. Os irmãos não aguentaram. Muitos martirizados e outros foram para outros lados. E a igreja pereceu em Éfeso. Mas, quando Paulo escreve aos hebreus aqui, aos judeus, antes de acontecer isso que eu falei com Éfeso, esses judeus cristãos estavam firmes no caminho de Jesus, mas na hora que veio a perseguição por causa de ser crente, quiseram voltar atrás, desanimar. Aí o escritor aos hebreus vai falar, não, vocês não devem desanimar, não. Aí ele fala, né, que nós lemos aqui, né, Hebreus 3:12, que nunca haja em qualquer um de vós um coração perverso, um coração duvidoso, incrédulo, um coração duro, endurecido, que vos afaste do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, do Deus vivo. É uma exortação para nós nessa noite aqui, que nunca haja em qualquer um de nós um coração que faça a gente se afastar de Deus. Amém? Nunca, pode passar a luta que for, problema que for, mas que nunca, ele fala, nunca haja em qualquer um de vós um perverso, incrédulo coração que vos afaste do Deus vivo. Aí ele fala, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Então, é para a gente falar com o irmão, se a gente puder, telefonar para o irmão, falar com a irmã, o que aconteceu, o que está acontecendo. Exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Porque o amanhã pode ser tarde. Tem que ser hoje. Né? Tem que ser hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram lá avisar Ló
que era para sair de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que ele foi avisar os seus futuros genros. Está escrito na Bíblia. Que ele foi avisar os seus futuros genros, aqueles que estavam, né, eram namorados de suas filhas. Está escrito na Bíblia que foram lá avisar os genros, futuros genros. Olha, convertam-se, vamos mudar, muda de vida. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que eles nem esquentaram a cabeça. Conversa de crente. Isso aí, conversa, é papo furado. Não deram confiança. Coração endurecido. Coração endurecido. Irmão, que não haja em nós um coração endurecido. Amém? Aleluia? Os futuros genros de Ló. Não deram crédito. O que aconteceu? Pereceram, morreram, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, quando Ló saiu, a mulher de Ló ficou pelo caminho também, mas as filhas de Ló saíram, deve ter pensado, morreu meu noivo. As duas pensaram, morreram, nosso noivo morreram. Não acreditaram. Deve ter parado e pensado, puxa vida, a gente falou tanto com eles. Eles não acreditaram. E vendo o fogo caindo de cima. Agora é tarde. Hoje é hoje, amém, aleluia? Amanhã é outro dia. Hoje, ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, ao ouvirdes a voz do Senhor, que é para se arrepender, que é para mudar de vida, que é para se converter, não endureça o vosso coração. Muda hoje. Amanhã, ninguém sabe, né? Então, meu querido, meu amado, quero falar para vocês nessa noite sobre isso, sobre o perigo do coração endurecido. O perigo de não dar crédito à palavra de Deus. É muito perigoso. É muito perigoso. Então, aí, ele fala, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso. Então, se você perceber que você mesmo pode... Não, peraí. Calma aí, deixa eu... irmão, nossa, está escrito. A gente mesmo tomar um cuidado e a gente mesmo lutar contra isso. Se a gente olhar, por exemplo, na Bíblia... você já falei aqui uma vez também, quando a gente fala sobre Faraó, né? A gente lê lá, né? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Vamos lá para você ver. Quando você lê, Moisés foi tirar o povo do Egito. Se você olhar, Êxodo, quando você olha em Êxodo, quando Deus foi tirar o povo do Egito por mãos de Moisés, aquelas 10 pragas, né? E Moisés foi falar, capítulo 7, Êxodo capítulo 7. Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho colocado como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Olha agora, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então você vê o verso 4, Deus falando, e ele não vos ouvirá. Quem que não vai ouvir? Faraó não vai ouvir.
Aí se você olhar um pouquinho na frente, no capítulo 7, quando ele transformou a vara, né? A vara, no versículo 9, aí, capítulo 7, verso 9. Quando o faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus conselheiros, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios, encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. O coração de Faraó, porém, se endureceu, e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então você vê aqui que o inimigo também, ele tem um poder, ele faz umas coisinhas também, uns milagres também, viu, irmão? Não faz grandes, mas faz algumas coisas aí, viu? Porque o Moisés transformou a vara em serpente e os feiticeiros também transformaram as varas em serpente. Aqui nesse caso aqui é de Moisés, engoliu as duas deles, amém? Aleluia? Nosso Deus engole mesmo, glória a Deus. No verso 14, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Então a gente vai observar que o coração de Faraó é um coração que Deus endureceu. A gente fala, mas foi Deus que endureceu, foi Deus que não. Meu irmão, sabe por que Deus endureceu? Porque já estava endurecido. Como que eu sei disso? Porque quando a gente olha no capítulo 3, quando Deus fala com Moisés, antes de Moisés ir fazer qualquer praga, lançar qualquer praga no Egito, antes de Moisés ir lançar qualquer praga no Egito, no capítulo 3, Moisés viu a sarça que pegava fogo, a sarça não se consumia. E o Senhor falou para Moisés que Deus, por meio de Moisés, ia tirar o povo dele da escravidão, né? Êxodo 3, verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, ferezeu, eveu, do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha o verso 10, Deus falando para Moisés, vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus falou para Moisés, você vai lá. Aí Moisés, mas quem sou eu e tal, né, dá um punhado de desculpas ali, Deus vai falando com ele. Quando chega lá, no verso 17, olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 3, 17. Portanto disse, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra em que manam leite e mel. E ouvirão a tua voz. Então ireis, você Moisés, e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, vocês vão até o faraó, e vocês vão dizer para ele assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora faraó, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha o que Deus vai falar do faraó agora para Moisés. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Então, é por isso que você vai ler lá na frente, Deus endureceu o coração. Porque, irmão, Deus, esse aqui, a minha mensagem é simples, curta. É essa aqui, Deus vai endurecer o coração de Faraó
Porque Deus já olhou e falou: esse cara é teimoso, esse rapaz não vai deixar mesmo, a não ser que eu seja muito duro com ele, que eu faça coisas muito poderosas mesmo. Então o que Deus olhou? Deus falou: o coração dele é teimoso, é duro, não vai deixar o povo sair. Então o que Deus fez? Vou usar ele como instrumento para mostrar grandes milagres. É isso que Deus faz. Porque Deus olhou e falou: ele não vai deixar. Naturalmente falando, ele não vai deixar. Então eu vou aproveitar, já que ele não vai deixar, e vou usar ele agora para mostrar o meu poder. E por que você sabe por que o faraó deixou? O próprio Deus está falando aqui, porque foi por muitos e poderosos sinais. Porque senão o faraó não deixava. Então mesmo Deus sabendo, Deus falou: ó, tem que ser, esse cara é tão duro, está tão enraizado na idolatria dele mesmo, porque ele era um deus no Egito. Está tão enraizado nele, está tão teimoso, tão obstinado, que ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Então, deixar isso bem claro, sabe por quê, irmão? Tem uma doutrina aí que fala da predestinação. Aí fala que Deus escolheu pessoas para serem salvos desde o ventre. E escolheu pessoas para irem para o inferno antes dela nascer também. Então, só para vocês saberem. Doutrina calvinista. Calvino acertou muita coisa, mas nessa nós não concordamos. Respeitamos, mas não concordamos. Só para você saber. Alguém chegar no você e falar: a gente é predestinado por Deus. Se você não tiver resposta, fica quietinho, mas não entra nessa discussão. Isso dá pano para manga, tem que saber muito rebater, porque vai usar: Deus endureceu o coração, tá vendo? Deus usou. Não vai entender. O cara, muitos deles são teimosos ali naquilo mesmo, dizendo que Deus, antes das pessoas nascerem, já escolheu quem vai nascer e ir para o inferno e quem vai nascer e ir para o céu. Nós não concordamos com isso de jeito nenhum. Para deixar isso bem claro para você, nós não concordamos com isso. E algumas igrejas que falam isso, eles não falam isso abertamente. Só depois de tempo que você estiver lá, que você vai conhecer a doutrina, que você vai ficar sabendo. Nossa, eu não sabia que cria assim. Pois é. Então, a gente tem que crer, tem que saber o credo da igreja, viu? Viu? Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Aleluia? Crendo em Deus Pai. Amém? Aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E no Espírito Santo. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos que o homem é pecador. Cremos que o homem é salvo por meio do que Cristo fez por nós. Cremos que ninguém merece ser salvo. Ele salvou por graça e misericórdia. Nós cremos que a gente tem que entregar a nossa vida para Ele. Abrir o coração, não ficar endurecido. E receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós cremos que o pecado separa o homem de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então o pecado afasta o homem de Deus. Nenhum homem consegue chegar perto de Deus por causa do pecado. E se nós chegamos hoje em oração, é por tudo que Jesus fez por nós. Porque Jesus pagou a nossa conta, pagou o preço, a dívida do pecado na cruz. Morreu por nós, pagou a nossa conta, a eternidade nossa, Jesus pagou. Porque o homem no pecado vai ficar eternamente separado. Em Romanos capítulo 6, é muito bonito. Romanos capítulo 6, está escrito assim, no verso Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está querendo dizer assim, o salário do pecado, a recompensa do pecado. Sabe o que é a recompensa do pecado? É a separação eterna de Deus. Morte para Deus é o homem estar separado de Deus. A recompensa, o salário do pecado é a separação de Deus. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, aleluia? Só nós estarmos aqui agora, irmãos,
A Bíblia fala para a gente exortar uns aos outros, né, conforme eu li aqui, para que não haja em qualquer um de nós um coração perverso. Porque o mundo engana a gente, o mundo engole a gente. O mundo, se a gente brincar, engole. Eu não vou citar nome, mas agora ia mesmo. No culto das 5, uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, você conhece o fulano? Aí a pessoa foi falar, a irmã do fulano, assim. Eu falei: não estou lembrando. Aí quando ela falou, eu falei: eu lembrei. Eu falei: o que tem? O que tem? Não, é para o senhor visitar, que ele afastou da igreja. Se afastou, eu falei: não é possível, estava tão firme. Então, aí eu lembro quando estava atrapalhado por aí, foi para casa de recuperação, veio para a igreja, ficou firme, que foi até motivo na cidade e da turma ficar: nossa, converteu, que maravilha. Ficou firme mesmo. Só que saiu do nosso do ID aqui, foi para uma outra denominação, ficou lá uns 3, 4 anos firme também. E a gente não tem muita notícia, porque a pessoa vai para o outro lado, né? E a pessoa falou hoje: não, então, mandaram falar para o senhor fazer visita, porque caiu feio de novo. Não é possível. Não é possível, meu pai. Sabe aquele tipo de pessoa que você pensa assim, que está firme na igreja, e a gente fala assim: o irmão não está vindo na igreja, irmão. A gente fala assim: tá bem, o irmão não está vindo, mas tem seus motivos lá. Mas você nunca imagina que vai desviar? Frederico. Não vai, irmão. Pode estar frio lá, não vai. A Lu não deixa, a Maria Luísa não vai deixar. Não vai deixar, irmão. Não tem como mais. Então sabe aquele, né, eu só citei ele aqui porque os outros eu também na dúvida, não sei. Perdoa, papai. Perdoa. Você achou ruim, riu dele, mas eu citei ele porque eu acredito que ele... Entendeu? A mesma coisa você falar: rapaz. E às vezes, irmão, a gente pode estar não está muito bom, às vezes, assim, né? Mas não tem mais jeito de sair, irmão. Irmão, não tem mais jeito de ir para o mundo. Como é que vai? Não, para um pouco e pensa aí. Como é que você volta para o mundo? Não tem cabimento mais, não tem jeito, irmão. Não tem cabimento, não faz sentido mais. Então, o pecado, ele é, rapaz, ele é sutil, vai indo assim, e a pessoa não está forte, não está buscando mais lendo a Bíblia, não está orando, não tá participando aqui junto com a gente, né? E tal, e fica afastado, daqui a pouco, você fala: não, estou bem, daqui a pouco, tomba. Tinha um outro também que estava na casa de recuperação, e saiu firme, veio para a igreja um pouco, depois saiu, e encontrei uns 6 meses depois, firme. Falei: você está indo em alguma igreja? Falou para mim assim: não estou indo não, pastor. Não preciso de igreja ficar firme não, capaz mesmo. Aqui eu leio lá em casa, oro. 6 meses firme. 1 ano depois, ele firme. Falei: irmão, tá, vamos para a igreja. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Aqui comigo tem conversa não. 1 ano e meio depois, firme. 2 anos depois, tombou. Não, irmão, não aguenta, irmão. A gente tem que estar no meio, amém, aleluia? Tem que estar no meio dos tição. Os tição não está pegando muito fogo, mas ainda é melhor estar no meio dos tição. Os tição dentro da igreja está meio frio, mas é melhor ficar no meio dos tição ainda. Amém? E a gente está torcendo para o Espírito Santo soprar, para acender o fogo, amém, aleluia? Acende, acende, Senhor. Amém? Acende, Jesus. Acende, Jesus, acende a chama novamente. Né? Glória a Deus. Você lembra quando você converteu, como é que você era? Fervoroso? Eu era, irmão, eu dava pulo dessa altura. Mas não tinha Bíblia no coração, não tinha nada. Qualquer coisa podia derrubar também. Mas eu pulava, gritava, glorificava, saía do monte orando. Aí vim para a igreja, fiquei perto do irmão, não deu pegar fogo no irmão, o irmão esfriou eu. Isso é perigoso também. Irmão, sabe, muito metódico, muito cheio de coisa assim, não sei o quê. Não, irmão, é perigoso. Irmão também que fala: não, irmão, para que pular? Para que dar glória a Deus? Fala mais baixo. Acaba inibindo a gente, aí você vai ficando... Nossa, para que orar em língua? Para que... Pronto, inibiu você. Eu conheço uma pessoa que estava na igreja, que saiu da igreja, porque
orava em língua, a turma reclamava. Saiu, foi embora, foi para outra igreja. Porque lá pode orar. Falando sério. Tem coisa que o pastor sabe, não pode falar para os irmãos, não. Sério mesmo, eu orava em língua aqui, orava. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, porque eu estou olhando em mim com uma cara e só falta falar para mim. Não pode orar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, pode orar, mas quando todo mundo estiver orando. Não pode orar todo culto ser sozinho, não pode. A gente explica, né? Mas. E a gente pode orar. A gente sabe, pode orar, mas se não tiver interpretação, a Bíblia fala, ore consigo mesmo e com Deus. É uma coisa que os irmãos têm que aprender. Eu vou falar, principalmente as irmãs da igreja. Falando sério. E alguns irmãos, você está orando em línguas, não tem interpretação, ore consigo e com Deus. A não ser que todo mundo está orando em línguas, aí pode orar também. Mas você ora também, todo mundo está orando. Vamos aproveitar, vamos orar, glória a Deus, e fala em língua, fala em mistério. Mas você percebeu que não está. Vai fazer uma visita lá, por incrédulo, lá, orando em línguas. Irmão, ora consigo mesmo. A não ser que tenha interpretação. Não, o incrédulo está ali e fala, meu pai, misericórdia. A não ser que haja interpretação para que seja desvendado um segredo do coração da pessoa que está deitada ali. Isso está na Bíblia. Porque as línguas é um sinal para o incrédulo. Olha que você vê. Olha que coisa. Ao mesmo tempo parece que a Bíblia é contraditória. Parece que é. As línguas é um sinal para o incrédulo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala. Mas se o incrédulo vê você falando em língua, ele vai falar assim, esse povo está louco, vou embora. Aí ele fala assim, mas se ele ver que você está falando em língua e tem interpretação e o segredo do coração dele é revelado, ele vai falar, Deus está aqui mesmo. É por isso que a gente tem que falar, porque às vezes a pessoa não vem, não vou lá não, você está orando em língua por incrédulo, não tem interpretação, o cara fica quieto, não vem mais, fala, esse cara é louco, esse povo é louco. Então tem que ter sabedoria. Ora baixinho ali, se tem interpretação, aí é diferente. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, nós temos que estar em oração. A Bíblia fala, por exemplo, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A gente tem que estar orando para fortalecer a gente. Você que ainda não fala em línguas, busque o Espírito Santo para falar em mistério com Deus, para se fortalecer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, a gente estando aqui na igreja, a gente estando juntos, já não é fácil. E se afastar? Se o graveto afastar? Como é que faz? Qual que é mais fácil? Você tem 15 gravetos aqui, ó. Qual que é mais fácil quebrar? Um gravetinho separado ou os 15 gravetos? Qual que é mais fácil de eu quebrar? O separado. Se você separar, meu irmão, com a mão mesmo a gente quebra o bicho. Agora estiver todo mundo junto. Mas não vai, porque um exorta o outro, fortalece o outro, ora pelo outro, ajuda o outro, estende a mão para o outro, amém? Aleluia? Então é gostoso estar aqui no convívio, faz parte. Glória a Deus. Não pode haver em nós um coração endurecido. Não, eu vou ficar em casa mesmo. Eu recebo de casa. Maravilha, tem dia que a gente não tem condição de vir mesmo. A gente fica em casa. Mas fica em casa. Uma hora não vem mais. É perigoso. Ou senão, quando vem, também fica até sem graça. Fica assim, acho que eu fiquei em casa mesmo, perdi até o jeito da igreja. Né? Às vezes eu brinco, né? Eu brinco assim com uma turma aí. Você faz um evento na igreja de oração. A igreja tem 180, 150, 200 pessoas. Vem 40. Mas fala que vai ter um almoço para você ver. Fala que vai ter um churrasco para você ver. Ferve. Não está ruim, tá bom, pelo menos está vindo. Imagina também um churrasco, não vi ninguém, também é ruim. Aí tá ruim mesmo. Aí larga a mão. Aí tá ruim mesmo. A gente faz um almoço na igreja, está esperando que mundaréu de gente não vem, fala, nossa, não vem para oração, não vem nem para o almoço, então, pelo amor de Deus, o que está pegando lá? Então, irmãos, você que não vem na oração, só vem no almoço, continue vindo no almoço, pelo amor de Deus. Já é alguma coisa.
Não acha ruim, não. O pastor falou que só vou no almoço. Glória a Deus, continua vindo. Porque se você não vir, eu estou perdido. Não vem aí complica mais ainda. Não vou citar nome, não, sabe, pessoal aí. O pessoal aí faz oração, onde que vai, tem que fazer qualquer coisa de comer para ir a turma junto. Faz oração, só oração para você ver. É pouco. Mas, irmãos, coração endurecido, nós não podemos ter mais, irmão. Nós estamos no momento que não dá mais para isso. O faraó endureceu. Deus falou, eu endurecerei o coração de faraó. Deus endureceu algo que já Deus olhou e falou, não tem jeito mais. No natural não tem jeito mais. Agora, olha o perigo que é, irmão. O faraó está no Antigo Testamento. O faraó está no Antigo Testamento. Olha o perigo de uma pessoa que você fala de Jesus. Eu não sei, a gente não sabe a quantidade de vezes, porque Deus é longânimo. Não é porque você fala, eu já falei 10 vezes, não falo mais, já entreguei e esse não tem... Não estou falando isso. Que a gente, o ser humano, ele é... A gente falou 3 vezes, não deu certo, já fala, entrega para o capeta mesmo, vai. A gente fica nervoso, né? Mas Deus não, Deus é longânimo. Lembra de Nínive? Lembra quando Deus falou para Jonas ir para Nínive? O que Deus falou para Jonas? Levanta, vai para Nínive. O clamor da cidade tem chegado até mim. O pecado estava lá em cima. Estava lá, Deus falou para Jonas ir lá. A Jonas não foi, não quis ir. Jonas não quis ir. E quando Jonas foi, e Jonas pregou, o povo se arrependeu. Olha que coisa. Então, o povo era endurecido. Mas o povo se arrependeu, quebrantou, rapaz. Arrependeu, olha que benção. É isso que Deus quer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18. Deus, o Senhor diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que o ímpio se converta. Deus quer que a gente se converta a Ele. Porque imagina bem você morrer e passar a eternidade separado de Deus. Pensa em alguém que já morreu aí. Pensa para você ver. Onde que está? Só Deus sabe. Onde que está essa pessoa que morreu? Só Deus sabe. Agora, nesse exato momento agora, só Deus sabe. E está em algum lugar. Nesse exato momento, está em algum lugar. Nós estamos aqui de boa, ó, arzinho, ó que maravilha. Mas esse alguém que morreu está em algum lugar, agora, nesse exato momento. Aonde que está? A gente tem que garantir isso na nossa vida, amém ou não? Isso é o número 1, irmão. Ponto número 1. Então, meu querido, olha bem, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai escrever a carta aos Romanos e Paulo vai mostrar nessa carta olha o que Paulo vai mostrar na carta aos Romanos. Ele vai mostrar que os gentios, quem são os gentios? Vou falar, os pagãos, os não convertidos, precisam de Deus. Ele vai falar que os judeus precisam de Deus, precisam de Jesus. Ele vai falar que os religiosos precisam de Jesus. Paulo vai falar o seguinte, todos nós precisamos de Jesus. Ninguém consegue nada sem Jesus. Aí ele vai falar também que Deus, de uma certa forma, já falou com muitos desses que estão aí fora, de que Ele existe. Viu? O cara está no mundo lá, não entregou a vida para Jesus, ainda não se converteu ao Evangelho, mas por que ele fala de Deus? Fala de Deus, mas ele não está no caminho de Cristo, porque ele sabe que Deus existe. Olha para você ver, ele não está na igreja evangélica, não está firme com Jesus, mas ele está em algum lugar que fala de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus existe. Uma das razões pelas quais ele sabe que Deus existe é porque em Romanos capítulo 1, no verso 20, em Romanos capítulo 1, no verso 20, Deus diz assim, ó, Paulo fala assim, ó, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, olha só o verso 20, para a gente não... Devagarzinho aí, ó. Vou repetir o 20, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então os homens aí no mundo sabem, Deus já está falando com eles pelas coisas que foram criadas. Eles são indesculpáveis. Por isso que muitos creem em Deus. Porque, nossa, não é possível. Tem alguém lá. O cara não entregou a vida para Jesus, mas ele crê em Deus. Entende o que eu estou falando? Amém? Aleluia? Não. Deus existe. Não, existe um Criador. Porque ele já viu, ele já percebeu. E Deus está dizendo que os homens são indesculpáveis. Agora, aqui também, Paulo está falando a homens que, mesmo tendo conhecimento de Deus, viraram as costas para Deus. Tem isso também. Olha o verso 21, ó. Pois tendo conhecido a Deus, alguns, ó, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. O coração endureceu. Os seus raciocínios raciocinou de forma errada, e o coração endureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Olha a Bíblia, como que a Bíblia é bem clara em algumas coisas aqui. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então, o que eu quero mostrar para você um ponto aqui. Você vai captar a mensagem. Olha a mensagem dessa noite. Não tenha um coração endurecido. Amém, aleluia? Não tenha um coração endurecido. Não deixe se perverter. Não se corrompa. O faraó tinha o coração endurecido e Deus olhou e falou, esse não tem jeito. Então Deus falou, não tem o que fazer com ele. Ele só vai deixar sair se for por mão muito forte. E você vê o que Deus fez. Ele deixou o povo sair por uma mão poderosa de Deus, depois daqueles milagres poderosos. Na última praga morreu os primogênitos. Ele deixou o povo sair, mas dias depois já foi lá de novo para pegar o povo. Você vê que o cara é duro, é ruim de coração mesmo. O cara é ruim de coração mesmo. O perigo de ter um coração endurecido e não querer se arrepender, e não querer mudar, é isso aqui, irmãos, ó. Verso 24, Romanos 1, 24. Olha esse detalhe. Pelo que Deus os entregou aos desejos malignos do seu coração, as imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Então para um pouquinho, olha aqui. Olha o que ele está falando, ó. Não creu, não quer crer, não tem um que faça crer, é obstinado, é teimoso. Então tá, faça o que está no seu coração. Curta bastante aí. Deus os entregou às paixões do seu coração. Você fala, nossa, esse mundo está pervertido e tal. É claro que nós hoje temos a obrigação de pregar o evangelho para todos.
Mas vai ter um ou outro que vai ser um faraó da vida, irmão. Mas a gente não sabe quem que é esse, o faraó. Por isso que a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Então vai ter gente que vai ouvir e vai endurecer o coração. Então ele vai fazer os desejos do seu próprio coração. E vai se afundar mais ainda. Olha o verso 28. E como eles não... Olha o 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Eles não se importaram com as coisas de Deus. Não querem saber de Deus. Então esse é um perigo grave. Que a gente nem pode pensar em cair nesse perigo. Quando a gente olha, por exemplo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, Paulo escreve assim, olha lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele fala da vinda do anticristo, não vou entrar no mérito aqui do contexto, quando ele fala da vinda do anticristo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, olha o detalhe, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, a vinda desse iníquo, está se referindo ao anticristo, é de acordo com o poder, com a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, pessoas vão perecer porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Olha bem no verso 11, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem prazer na iniquidade, não quer saber de Deus. Vai chegar no momento que Deus vai falar assim, está entregue, não tem jeito não. O faraó é um exemplo disso. Deus olhou e falou para Moisés, o faraó não vai deixar o povo sair. Quando Deus falou para Moisés ir lá, ele falou para Moisés, eu sei que o faraó não vai deixar. Então Deus já sabia antes, eu sei que o faraó não vai deixar, a não ser por uma mão muito forte. Então é por isso que você vai ver depois, e endureceu, porque aí foi uma praga, Deus endureceu, não, ele não vai deixar mesmo, então eu vou fazer uma coisa maior. Aí Deus fazia, aí Deus endurecia, não, quero fazer uma coisa maior. Porque Deus queria mostrar o seu poder também. Por que Deus queria mostrar o seu poder? Porque chegou o momento dos juízos de Deus sobre o Egito, e aquele povo que estava no Egito, aquela geração que estava no Egito, não conhecia o Deus verdadeiro ainda, apesar de ser povo de Deus. Aquela geração não é a geração de José, não é a geração de Jacó, é uma geração que veio muito tempo depois de José, quando o povo já estava escravo no Egito. Eles ouviam falar de Deus, sabiam que era povo de Deus, mas não viram nada de Deus, não viram nada de Deus. Então esse povo que está ali sendo tirado do Egito por Moisés, é um povo que os anciãos têm temor a Deus, mas o povão mesmo, não sei quem que é esse Deus que meu bisavô falou, meu avô falou, não sei, eu estou aqui, nasci, sou descendência de Jacó, sou chamado pelo nome de Deus, mas então Deus operou esses milagres, esses sinais assim, para aquele povo falar assim, nossa, esse é o Deus que meu avô falava, nossa, para não ter motivo, quando saísse do Egito, não falar, você viu o Deus que tirou você de lá? Eu vi, olha, esse Deus é poderoso. Mas você vê que Deus é tão maravilhoso que ele opera esses grandes sinais, eles saem do Egito, e os acima de 20 anos não entram na terra prometida, vai morrer no deserto. Por que vai morrer no deserto? Porque olha o que aconteceu, apesar de ter visto os milagres, coração perverso, engano do pecado, endureceu o coração deles. Eles tinham visto os milagres, mas o coração endureceu.
o dia a dia nosso. Irmão, a gente, igual eles no Egito lá, eles viram os milagres, mas o dia, os 365 dias do ano, é claro, só da gente acordar de manhã já é um milagre, amém? Aleluia? Só da gente acordar já é um milagre. Só da gente estar andando aqui, sentado, olhando, já é um milagre. Mas a gente não, parece que costuma, né? Acho que é obrigação a gente estar desse jeito. Até um dia desse eu estava pregando lá na casa de recuperação, eu falei até do Kleber, lá que o Kleber tinha ficado, eu até falei que o Kleber tinha ficado 3 meses deitado lá sem mexer nada. Foi mais tempo, né, Kleber? Você falou que era 6 meses? Então, estou falando assim, deitado, sem movimentar. Sem movimentar nada. Aí um dia você mexeu o dedinho, foi isso que aconteceu? Chamou seu irmão, né? Que era médico, né? Então, estou falando aqui para mim não falar errado, você corrigiu aí, para ficar feio para mim. Eu quero falar, eu quero ter conversa. Não, não é isso não, tá errado. Eu quero falar, eu tem conversa. Não. Então, eu falei para ele assim, ó, o Kleber, que sofreu lá, tomou um tiro lá, ele ficou um tempo lá, sem mexer nada, lá no Rio, lá, porque o irmão dele trabalhava no hospital médico. Não mexia nada. Eu falando para o pessoal da casa de recuperação, ó, irmão, nós estamos aqui, ó, você vê, ó, levanta, vai, levanta até demais, vai beber tanta água. Sei que na casa, se você bebesse metade dessa água aí, você estava um prejuízo para a Copasa. Nunca vi beber tanta água desse jeito, como bebe na igreja. Nunca vi no banheiro, tanta gente no banheiro, tanto desse jeito. Se for na sua casa, dá descarga, está perdido. A não ser que faça no pinico. Uai, é? E tem que ser pinico de 4 litros, porque não enche logo. Não é, irmão? Nunca vi tanto que bebe água. A não ser que está doente, está aí com problema mesmo, né? Aí tudo certo. Já traz 5 litros, põe do lado. Se os nossos filhos, nossas crianças bebessem tanta água em casa, mas bebe água, não? Que coisa, hein? Mas dá dor de barriga, não? Então, meu querido, é o Kleber lá, imagina bem deitado lá, irmão, sem mexer nada lá durante dias lá. Aí consegue fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Sem mexer nada. Aí fala pro irmão dele, ó, né? Consegui mexer. Aí aquele, deu uma expectativa, não, então que bom, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque pode voltar, conforme voltou mesmo os movimentos dele, aos poucos, né? Foi voltando. Mas você pensa bem, a pessoa está ali, tem vários dias sem mexer nada. Eu lembro quando eu estava lá, um tempo atrás, lá no Kleber, lá, que o Kleber falava que ficava, às vezes ficava sábado, outro dia lá, quando não tinha um rapaz lá que ajudava, ficava lá um tempo inteiro deitado, irmão. Porque eu não podia mexer, não virava, não podia sair da cama. Precisava de alguém para levantar ele na cama, sentar na cama. Então, quando não tinha ninguém, ficava lá deitado. Lá. Chove. Deitado, 2, 3 horas, 4 horas deitado. Não. Imagina bem essa situação. Aí, quando, no caso aqui, né, voltando lá, mexe com o dedo. Pensa em mexer com o dedinho da mão. Então, hoje, a gente fala assim, porque a gente está, rapaz, mas que dureza quando você está travado, hein? Já aconteceu comigo assim, mas coisa assim de 10 segundos, faz tempo que não acontece, em nome de Jesus, sai todo mal. Mas quando eu trabalhava na oficina, sempre dava com mais frequência, uma vez por ano, assim. Irmão, eu acho que ou é rim ou é coluna, sei lá. Você estava fazendo alguma coisa, daqui a pouco, tá! Você fala, ai, não pode mexer nada agora, tem que ficar quieto. Está doendo tudo, até para respirar dói. Mas você fica um tempo assim, você vai mexer, dói tudo. Fala, rapaz, como é que faz com isso? Aí depois de um tempo, vai voltando normal. Que vê que alguém está identificando já com essa dor já também? Uma dor assim que trava tudo, você tem que ficar quietinho, esperar ela passar, porque não dá para movimentar, até para respirar dói. Alguém sabe o que eu estou falando aí ou não? Quem sabe, levanta a mão, quero ver. Quem sabe o que eu estou falando? Que isso, uma turma boa aí, velho. Então eu posso orar para você, velho. Que isso? Irmão. Aí em cima, aí, alguém levantou a mão aí?
Aí em cima levantou a mão também, não? Quem em cima já sentiu isso que eu falei? Não, né? Não é coisa de velho, não. Teve gente nova que levantou a mão aqui. Irmão, olha, só Deus mesmo, só Deus. Teve há uns 10 anos, uns 8 anos atrás, eu estava aqui num sábado, eu ia conversar com o pastor Stefferson, com a pastora Cláudia, num sábado de manhã. Normal, assim. E de repente eu desci a escada, e eu estava esperando os dois chegaram ali. Quando eu desci a escada, não tinha esse tempo aqui não. Na hora que eu estava naquele outro salão aqui, deu um negócio de mim. E eu fiquei quietinho. Não podia falar, esperei eles abrir a porta. Não podia nem falar, irmão. Tô falando sério, uma dor, mas só com a dor forte mesmo. E eu fiquei quieto, esperei eles entrar, não podia movimentar. Aí o Steph chegou, aí eu melhorei, daqui a pouco deu de novo, falei pro Steph assim, ó, veio na minha cabeça, ó, não vai pensar que, eu tinha comido alguma coisa, nada disso, não tinha comido nada, tá tudo certo. Mas veio na minha cabeça assim, ó, na mesma hora veio na minha cabeça assim, ó, Steph, vai na farmácia, compra um Sorrisal para mim. Falei para ele, por quê? Falei, vai. Ele foi, daqui a pouco eu melhorei, aí, a hora que ele voltou, estava começando a dar de novo, tomei o Sorrisal. Nunca mais eu tive essa dor. Nunca mais eu tive. Não é nada de intestino, não é nada não, irmão. Pode ficar tranquilo que você comeu alguma coisa, não é nada disso. Nada disso, mas travava eu inteiro, ficava travado. Parecia irmão, parecia o Kleber, quando o Kleber estava atrapalhado também. Agora o Kleber tá bom, né, Kleber? Glória a Deus. Tá. Depois, e o outro Kleber melhorou assim depois que veio para a igreja nossa, irmão. Porque a outra igreja não estava dando conta dele, não. Quando ele veio na outra igreja, já estava na cadeira de roda. Veio para o ID, já estava em pé, ó. ID. Viu, Kleber? Jesus do ID. Maravilha. A gente não valoriza, irmão. Mas tem que valorizar. Deitar hoje. Só de deitar, que delícia, irmão. Toma lá seu cafezinho, sua janta lá, deita. Acordou amanhã, abriu o olho amanhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia, porque não era para acordar também. Ué? Quantos que foram à noite? Irmão, quantos que de noite foi embora? Irmão da Quadrangular lá, Jardim das Colinas, que eu conversava com ele lá, eu vim para cá, de repente, pastor, o senhor lembra daquele fulano? Quem é aquele? Então ele deitou lá, pôs a mãozinha aqui e não acordou mais. Aí eu falei, não, nunca mais eu durmo com a mão aqui. Porque eu tinha mania de dormir com a mão aqui. Aí a hora que eu ponho a mão, eu lembro do irmão. Eu falei, nossa, só tomar cuidado. Não. Mas a nossa vida está na mão de Deus, amém? Glória a Deus. Eu fico assim, impressionado de ver como que a pessoa acha que ela é dona da vida dela. Ninguém é dono da sua vida. Olha para você ver. Irmão, parece que você fala, pastor, irmão, essa respiração nossa aqui não é eu que estou fazendo, é Deus na minha vida. Não pensa que é você que está aí. Não, não é não, é Deus, irmão. É Deus que está permitindo essa respiração aí, ó. Esse coração aí, quantas batidas esse coração já deu, pelo amor de Deus. E ele está ali, ó, tum, 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 tum. Só Deus fazer um negócio desse, irmão. Amém ou não? Amém. Carro aí, ó, carro não aguenta, 500 mil quilômetros, estoura o motor, não aguenta. Mas não aguenta, muito tempo, trocou o óleo. Mas chega uma hora, tem que mexer no motor, não aguenta. Ó, o coraçãozinho nosso está ali, ó. Noite inteira, anda, vai, o coraçãozinho está ali. O Senhor sustentando nós. E a gente não valoriza. Aí eu fico pensando assim, imagina bem uma pessoa que está no pecado, o risco que ela está correndo, ó. Tum, tum, tum. Está no pecado, hein? Olha o risco, ó. Tum, tum. No pecado, hein? Tum. No pecado. Não deu tempo mais não, velho. Já era. Nós temos que agradecer a Deus, amém? Aleluia. Deus, 2 Tessalonicenses 2:11. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Olha que coisa, a pessoa crê na mentira, sabe? Aqui é aquela pessoa que realmente tem o coração endurecido. Pessoa que você fala, não adianta.
Mas nós não podemos julgar ninguém, nós temos que falar. Eu estou dizendo que Deus sabe. Mas Deus quer que todos se convertam. Todos se arrependam. Olha aqui o Salmo 32. Salmo 32. Quando Davi pecou. Salmo 32. Olha para você ver. O homem que tem um coração quebrantado. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Irmão, olha bem, feliz é o homem em que Deus olha e fala, maravilha, não tem pecado, não tem engano. Agora você imagina bem, nesse exato momento, Deus olhando para a sua vida, e a sua vida tem engano, tem pecado. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Imagina bem, você está no pecado aí, consciente. Você podia não estar, mas você está. Olha o 3. Enquanto me calei. Está calado, né? O coração está endurecido aí, né? Ou está endurecendo. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Pelo meu bramido o dia todo, depois de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado. A ti há tempo de te poder achar. Então tem um tempo que não se acha mais. Se endureceu o coração, se ouvires a voz do Senhor, endureceu o coração, tem um momento que não acha mais, irmão. Olha, vou voltar no verso 6. Pelo que todo aquele que é fiel. Então ele não está falando que é fiel, mas que a pessoa não pode errar. Ela errou, mas ela é fiel. Não, eu tenho que arrumar isso. Então a pessoa tem o coração quebrantado, ela vai orar a Deus a tempo de poder achar Deus. Até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cerca com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, te guiarei com os meus olhos. Olha o verso 9 que está falando para mim e para você. Não seja como o cavalo. Não seja como a mula que não tem entendimento. Ou se é cavalo, é mula. Cuja boca precisa de cabresco e freio, caso contrário, não se sujeitam a ti. Então está falando para você e para mim. Não seja como a mula, minha irmã. Resolve isso. Não seja como a mula, meu rapaz. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Fica aí, cheio de coisinha aí. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Olha o Salmo 51, só uma parte aqui do 51, para a gente terminando aqui. Do 51, quando ele pecou ainda, ele fala para o Senhor ter misericórdia dele. Salmo 51, fala para ele purificar o coração. Olha o Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim o espírito reto. Olha o verso 11. Não me lance fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Ô, irmão. Olha aqui, esse é coração de gente quebrantado. Gente que erra, que falha, mas quando fala com ele, fala com ela, não, vamos consertar, vamos arrumar isso. Não fica com o coração endurecido. O faraó endureceu o coração. Não muda. Não muda não. Não, quero nem saber. Não vai sair não, Moisés. Não vai. Duro. Davi pecou, Senhor, tem misericórdia de mim. Estava travado, calado, mas confessei e já deixei. E vamos seguir em frente. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, hein? Por favor. Isso é quebrantamento. É gente quebrantada. Agora, você está aí com o Espírito Santo. Seu coração não está de todo endurecido, mas é perigoso ficar endurecido.
Davi, quando percebeu, enquanto me calei, meus ossos estavam doendo, tua mão pesava. Enquanto me calei, então, peraí, vai endurecer, fala logo. Resolve logo. Bom, resolvi. Ai, maravilha. Mas teve um tempo que ele ficou calado. Enquanto me calei, teve um tempo que ele se calou. Estava começando a querer endurecer o coração. Não, peraí, deixa eu resolver essa parada aí. Amém, aleluia? Então, irmão, é isso que o Senhor quer de nós. Ele diz: o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Que nunca haja em nós um coração endurecido que nos afaste do Deus vivo. Até o povo do mundo, Deus fala que pode reconhecê-lo pela criação. É inexcusável, são indesculpáveis, pois a própria criação fala da existência de um Deus. E esses que não querem acreditar em Deus e não querem se converter, Deus os entregou a paixões infames. Entregou, você quer fazer e faz então. Quer crer no erro, então creia então. Faraó, obstinado, teimoso. Eu sei que o faraó não vai deixar, a não ser por um braço forte. Pensa bem em Deus olhar assim e falar assim: eu sei que o irmão e a irmã não vai se arrepender mesmo. Não vai mudar mesmo. Então, continua nesse erro. Coisa triste, hein? Você está no pecado e Deus olhando e falando: não adianta, pastor, você falou 500 vezes, não vai mudar, não resolve, vai continuar do jeito que está. Tomara que não seja o caso de ninguém. Amém? Aleluia? E Paulo aos Efésios fala também: não entristeçais o Espírito Santo. O que você está fazendo aí que está entristecendo o Espírito Santo? Não está com o coração duro, mas o Espírito Santo está entristecido. Vamos ficar em pé? Senhor, ajuda nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa nós, Senhor, ajuda nós. Glória a Deus. Entrega a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, perdoa eu. Preciso tanto de Ti, Senhor. Vamos orar, povo. Começa a orar. E tem 5 minutos lá para a gente orar. Fala para o Senhor fortalecer a tua vida. Fortalecer a tua casa. Abençoar você nesse sentido. De nunca o coração endurecer. Ter o coração quebrantado na presença de Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome. Entregamos a Ti, Senhor. Perdoa eu, perdoa nós, perdoa esta casa. Caia por terra todo pensamento de incredulidade, dúvida, toda ansiedade, todo medo, toda encrenca, toda confusão da minha vida. Eu quero ficar firme com Jesus, firme nos teus caminhos, Senhor. Abençoa, Pai, a tua